Quanto às emissões, resgates líquidos, né, os 219 bilhões que foram mencionados estão fortemente concentrados nos títulos prefixados. É natural que num processo de elevação de taxa de juros, seja no Brasil, seja no exterior, o mercado fica um pouco mais receoso para comprar títulos prefixados, porque ele não sabe até onde o Banco Central vai levar a taxa de juros. Nesse processo ele recua, prefere eventualmente outro tipo de título, ou de repente ficar em operação compromissada, até que o Banco Central estabiliza a taxa de juros, e aí ele volta a comprar. É um movimento natural, em todo o ciclo de aperto monetário a gente percebe, e também no ciclo de redução também a gente percebe um aumento da demanda por títulos públicos. Então, são cíclicos esses movimentos. Tesouro passando sufoco? No Terraço Cast de número 358. A vinheta inicial é um trecho da coletiva de apresentação do Relatório Anual da Dívida, a RAD, e do Plano Anual de Financiamento, a PAF, do Tesouro Nacional, realizada em 26 de janeiro de 2023. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that wasn't normal. Right. That was the easiest, best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da manhã de 18 de fevereiro de 2023, um sábado nublado e carnavalesco em Ourinhos, para o 358 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Episódio especial que sai em meio ao carnaval, então não resistimos a fazer essa piada infame na imagem dele. O título, bem, tem a malemolência de sempre. Me acompanham nesse episódio elas do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá, tudo bem? Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a moça do tempo preferida de todos vocês, que já vem com agradecimentos aí, né, agradecendo as mensagens que vocês todos devem ter mandado, tenho certeza, para São Pedro, né, o nosso querido amigo ali que controla tudo, né, controla todo o tempo, para que eu parasse de passar sufoco, né, nas voltas ali do escritório onde eu trabalho ali fazendo a meteorologia, né. Então é complicado a gente ficar lá olhando o tempo o dia todo e acaba saindo bem na hora da chuva. Acho que eu não sou muito boa no meu trabalho, né, mas tudo bem, que tem o Terraço Cast aqui pra gente falar um pouquinho de economia. Fala, Renata Couto, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, tudo certo? Oi, Caio, oi, Raquel, oi, Fernanda, oi, todos os amigos aí do podcast do Terraço. E também ela que sempre traz temas que você não estava pensando e passa a pensar depois que ouve aqui neste glorioso podcast, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem? E aí, meus queridos terraceiros e festeiros de carnaval, vamos falar de um tema super interessante de tecnologia. É isso aí, no meio do carnaval, Terraço Cast não para de jeito nenhum. Vamos ao primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, estaria o Tesouro Nacional passando sufoco para rolar a dívida pública agora? Conta sobre o que está acontecendo. Bom, gente, então é isso, né? Agora, Caio, ouvintas, vamos à vaca fria. Mas antes, de onde será que vem essa expressão vaca fria, né? Eu me pergunto, a gente sabe que hoje, né, não dá pra usar várias expressões, né, que a gente usava ali, pelo menos na minha época. Por exemplo, a música do Atirei o Pau no Gato, né, não é mais pra atirar o pau no gato, é sacanagem, tadinho do gato. A versão atual da música é Nós Amamos Muitos Animais, né. E eu fico me perguntando se a gente ainda pode usar a expressão vaca fria. E se a gente ainda pode, da onde ela vem? Por que ela tá fria? Por que ela não tá quente? Será que a gente vai matar a vaca? Será que a gente vai passear com a vaca? Enfim, se alguém souber aí da origem dessa bela expressão, me contem. Tá? E aqui mais uma observação, né? Eu acho que eu vou me sentir muito famosa, né? Eu acho que eu vou sentir que a gente atingiu o auge aqui desse podcast no momento que eu for, né? Que eu for marcada em alguma postagem em rede social sobre algo que eu falei no podcast, né? Eu acho que todos os meus podcasters preferidos, eles falam, fui muitas vezes marcado aqui e tal, agradeço. Então, assim, o dia que acontecer isso comigo, eu vou me sentir famosa. Não é isso, gente. Se você está aí nos ouvindo, sabe o que é vaca fria, viu uma postagem, me marque. Faça eu me sentir aí, né? A última bolacha do pacote dos podcasts de economia. Bom, então,
agora a verdadeira vaca fria, né? Pra gente não mudar de assunto, né, e continuar falando daquela novela que a gente gosta muito, Brasil e o Fiscal, com certeza essa novela vai ser muito vista ao longo desse ano de 2023, fiquei sabendo ali nas tendências do Netflix e tudo mais, né, que vai ser muito vista. Qual que é o episódio de hoje? O episódio de hoje é Tesouro, o nosso querido Tesouro, né, que está ali em apuros, né, pra quem viu a capa maravilhosa feita pelo Arthur aqui, né, que fez essa capa com essa referência incrível ao Tesouro, mas não iremos falar do Tesouro do Chaves, do nosso querido Quiquinho, né, vamos falar aqui do Tesouro Nacional. E por que apuros, né, porque, enfim, não chegaria a dizer que ele está realmente em apuros, mas o que está acontecendo? Eu não vou entediar vocês aqui com muitos números e tal, mas dá pra entender mesmo se a gente não precisar passar por essa parte meio boring, né, de 1,7 trilhões ou 550 bilhões, enfim. O que acontece, né, voltando um pouquinho à história, por que eu vou falar do Tesouro? É como vocês devem saber, principalmente os ouvintes do Terraço Cast aqui, né, o Tesouro Nacional é aquele órgão que faz a gestão da dívida pública. Ele não toma nenhuma decisão fiscal, no sentido de, vai ter esse programa, não vai ter esse programa, vamos gastar mais, vamos gastar menos, né, na verdade o Tesouro, ele faz a gestão. Então ele vai decidir, bom, dado isso que foi determinado pela classe política no orçamento, né, passou, enfim, pelo executivo, congresso, etc. Como que a gente vai fazer a gestão, né, desse dinheiro e a gestão da dívida, né? Então o país, quando ele gasta mais do que ele arrecada, ele emite dívida, assim como, enfim, todos os países fazem no mundo inteiro. E aí essa dívida quem faz a gestão aqui no Brasil é o Tesouro Nacional. Como que ele faz essa gestão efetivamente, né? Ele vai lá e ele emite títulos, né? Títulos da dívida. Então são os famosos títulos do Tesouro que a gente pode comprar no Tesouro Direto, que é, enfim, das melhores invenções aí do Tesouro Nacional, maravilhoso, né? Um avanço incrível, que é o sistema do Tesouro Direto, o site, como é fácil fazer. É demais como o Brasil, enfim, tem pessoas boas e tem revoluções que dão inveja no mundo. Mas, enfim, voltando aqui, né? Falando do apuros do Tesouro, ele faz essa emissão de vários tipos diferentes de papéis. Então ele fala, bom, investidores, eu tenho aqui algumas opções para vocês. Eu tenho esse papel aqui que é pós-fixado, né, o famoso Tesouro Selic. Ele vai seguir a rentabilidade da Selic. Selic subiu, ele subiu também. Selic caiu, ele caiu também. Beleza, ok, legal. Ele vai ter um vencimento, né, porque, enfim, o título vence em algum momento, né, eu vou te falar até quando eu vou te pagar isso, né, essa porcentagem ao ano. Pro Tesouro Selic, esse vencimento é quase meio inútil, assim, porque ele vai te pagar aquela porcentagem, né, que é pós-fixada ao ano e tal. Quando ele vencer, o Tesouro vai lá, enfim, emite mais. Aí tem os outros dois papéis, né? Tô falando aqui dos principais, né? Tem o pré-fixado, que ele tem um valor pré-fixado, olha, ele tem um vencimento, sei lá, daqui 3, 4 anos, ou 10, 15 anos, e eu vou te pagar aqui um valor que eu já tô te contando qual. Então, né, 5%, 8%, 10%, tô te pagando aqui esse valor fixo, então, por exemplo, né, 13%. Estou te pagando 13% até 2027, né? É um rendimento aqui desse pré-fixado. Né? O que aconteceu com a inflação, né? A inflação subiu, foi muito mais de 13, bom, paciência, só eu te falei que eu ia te pagar 13 e é isso. E aí tem o híbrido, né? Que são aí as famosas NTNBs, né? Conhecidas pelo pessoal do mercado que gosta de dar apelido pra tudo, né? Como as Bs, né? B longa, B curta, enfim, são só as Bzinhas, né? Eu entrei no mercado e ficava, mano, o que vocês estão falando? Que B? Quem é esse B? Né? Eu descobri que, né, não era Bernardo, né? Nem Berenice, era ali a NTNB. Enfim, tô notando que eu tô fazendo umas piadas de tiozão, né? Acho que a tiazona, tiazinha, não tinha uma outra vibe na minha época também. Mas enfim, voltando à vaca fria. E também tem ali então esses híbridos, né, as famosas NTNBs, e elas, ele tem uma parte pré-fixada e uma parte atrelada à inflação, né? Então, eu vou te pagar aqui 5%, por exemplo, mas o quanto a inflação variar nesse período. Que período? O período até o vencimento. Legal, bacana. Então, o Tesouro vai lá e emite essa dívida. Mas quanto que ele emite, né? Quantas dívidas e quanto dinheiro isso dá? Ele vai ver a necessidade de financiamento. Então, bom, esse mês a gente tem um déficit tal, né? Então a gente arrecadou tal e tá precisando de tantos dinheiros. Daí ele vai lá, emite dívida, né? E cobre isso. Mês que vem, etc. É claro que ele não faz uma gestão, né, do mês, não é tão apertado assim. Ele faz uma gestão, né, olhando para qual vai ser a necessidade de financiamento do ano e tudo mais. E aí, conforme ele vai emitindo mais título, né, e vendendo mais das suas dívidas, ele vai criando uma coisa que a gente chama de colchão de liquidez, que é basicamente a reservinha dele ali, né? Pra que é essa reservinha? É uma reserva para, se acontecer um movimento de muito estresse no mercado, ele pode usar essa reserva. Por quê? Porque vamos dizer que, bom, estourou a crise, né, quebrou o Lehman Brothers, por exemplo. Nossa, o mundo virou de cabeça para baixo. O que acontece? Essa dívida vai ser mais cara. Quando o Tesouro for a mercado, né, emitir os títulos, ele vai ter que pagar mais. Os investidores vão estar pedindo mais, né? Que qual que é o
preço, qual que é a taxa que é pedida nesses títulos, né? Que a gente compra ali, esse 8%, 13%, qual que é essa taxa? Essa taxa é o preço que os investidores estão cobrando para emprestar para o Brasil. Se tá num momento de estresse, né, uma crise, uma questão, né, enfim, aversão ao risco grande, esse preço, ele sobe, né? E essa crise, ela pode ser doméstica, pode ser internacional, enfim. O preço o investidor fala, não, isso aí tá uma aversão ao risco tá grande, ou o Brasil tá gastando muito, tô com medo do que vai ser amanhã, né? Tá instabilidade política, não sei quais vão ser as regras do jogo, blá, blá, blá. Vou cobrar mais, né, de você, Brasil. E a lógica é, quanto mais longo o título, né, maior o rendimento exigido pelo investidor. Porque, afinal de contas, ele vai ficar com essa dívida um tempão, né? Vai segurar sua dívida por 10, 15, 20, 30, 100 anos. 100 anos a gente não tem aqui no Brasil, não. Mas, enfim, 50 anos, né? Vou segurar aqui um tempão a sua dívida, então eu vou te cobrar mais, né? Então, é para isso que serve o colchão de liquidez. Assim, né, a indicação prudencial, assim, né, de melhores práticas, né, internacionais, é que o colchão equivale a pelo menos a 3 meses de necessidade de financiamento. Então, poxa, se der um rolo, né, e o Tesouro não conseguir, né, preferir não emitir dívida por 3 meses, né, que seria uma situação muito extrema, ele pode usar esse colchão de liquidez, né? Ele já tem, né? Ele já tem esse dinheiro para ser gasto nesse sentido, tá? Não é novo dinheiro, gente, pelo amor de Deus, já não vai começar a falar, então vamos usar o colchão de liquidez para investir em educação e saúde. Não, o colchão de liquidez, ele tá lá. Ele é uma medida macroprudencial, né, para fazer a gestão da dívida. Bom, acontece que a incerteza no mercado doméstico está bastante grande. E toda essa história do fiscal, de não sabe o que vai acontecer com o fiscal no longo prazo, né, não sabe para onde vão as contas públicas, começou essa briga toda entre Banco Central e Poder Executivo, né, vai ter autonomia, não vai ter autonomia, para onde vai a inflação, né, tudo isso é incerteza fiscal. E a gente sabe, já falamos aqui muito, né, no Terraço Cast, de que toda essa incerteza, ela vai ser precificada nos ativos brasileiros, assim. O investidor, seja ele doméstico ou internacional, ele vai falar, beleza, eu te empresto o Brasil, seja você uma empresa, seja você o governo, etc., mas eu cobro mais, porque eu não sei se quando você me devolver, o seu dinheiro aí não vai valer mais nada, vai estar uma puta bagunça, né? Então é mais arriscado emprestar pra você, porque você tá aí numa zona e gastando muito mais do que você arrecada, né? Se endividando demais. E sua dívida é cara, né? Tem essa que é um ponto muito importante, né? Sua dívida é cara por quê? Porque os juros estão altos. E aí o Tesouro, ele tem optado, né, por emitir pouco, porque quando ele vai ao mercado, as taxas estão muito altas. Então, nos últimos... Isso não é de hoje, tá? Não é de ontem, não é de anteontem, né? Desde que a gente tem ali, né, acho que desde a primeira mudança ali, que foi feita uma PEC, né, pra alterar, a PEC dos precatórios, vamos dizer, foi aí que começou a virar o jogo, começou a piorar as condições de mercado. Mas não piorou tanto, né, foi piorando gradualmente. E até então, o ano passado, meados do ano passado, o Tesouro tava emitindo bastante, inclusive conseguindo vender muito mais, até do que só necessidade de financiamento, e deixando mais gorduchinho ali aquele colchão de liquidez. Porém, essa situação, né, chegou aí a uma piora substancial esse ano, foi piorando, agora tá bem ruim. E o governo, o que ele só tá conseguindo fazer? Ele tá conseguindo, né, vender muito mais títulos de curto prazo, o que é ruim. Se você tem uma dívida, você quer que ela seja o mais longa possível, porque você não quer daqui 2 anos ter que negociar de novo, né, pra pegar emprestado. Você quer que ela seja mais longa. Não, deixa eu travar aqui e eu pago daqui 50 anos. Só que mais longa é o quê? Como a gente falou, mais caro, né? Então, o Tesouro tem usado mais o seu colchão, né, de liquidez e emitido menos dívida, né? Assim, né, vai ao mercado, não tá bom ali, né, a condição não tá boa, coloca menos e tudo mais. Então, é uma situação, tem muitos analistas aí preocupados de que esse colchão de liquidez vai começar a reduzir, né? Isso pode ser preocupante, porque, enfim, a avaliação de muita gente é que, cara, tá ruim, né? Tá bom não, a situação tá complicada, mas podia estar pior. E o Tesouro tem que se preparar para esse momento de podia estar pior, né? Tudo que a gente tem aqui é sinalização, indício, ruído, né, doméstico e tudo mais. Pode acontecer alguma coisa no cenário global que está muito incerto. E quando vier esse momento, o Tesouro vai estar com um colchão de liquidez enfraquecido, né? E aí vai ser obrigado a ir ao mercado e vai ter que pagar ainda mais, né?
Ou seja, vai pagar ainda mais e vai piorar o perfil ainda mais, com dívida mais curta, vai piorar o perfil dessa dívida. Então é isso, né? É mais um lado aí da novela Brasil e o Fiscal que muita gente não conhece, né? Que é isso tudo do colchão de liquidez, né? Da gestão da dívida que é feita pelo Tesouro. Então, assim, muita gente acha que é simplesmente, gasta mais, imprime aí dinheiro, né? Mas não é assim, né? É bem complexo, mas no fundo, quando a gente vai à vaca fria, a gente descobre que é simplesmente, né, quem quer me emprestar dinheiro porque eu quero gastar mais do que eu tenho e quanto você cobra para me emprestar, dado, né, a minha probabilidade de calotear ou te dar um dinheiro que não vale nada, né, e o quanto você confia em mim. Então é isso, gente. Esse é o apuro do Tesouro, que não é o Kiko, que é um outro tesouro. A expressão vaca fria também não sei qual a origem, mas acho que o ChatGPT vai conseguir resolver esse mistério. Já sobre o Tesouro Nacional, as críticas feitas sobre a gestão dele possivelmente têm mais a ver com a oscilação forte dos juros e a dificuldade de vender títulos específicos nesse caminho do que necessariamente com a operação deles. Quando a Selic sobe e fica numa tendência de ainda subir, há a maior dificuldade de vender títulos pré-fixados. E quando cai, esses títulos na verdade são os mais procurados. Em todo caso, num país em que a taxa de juros oscila tanto ao longo dos anos, assim como a própria inflação, fica realmente muito mais complicada a gestão disso tudo. O maior problema no fim do dia é que se houver alguma desconfiança sobre como essa dívida acaba sendo emitida, duas coisas acontecem. Em primeiro lugar, menos pessoas estarão dispostas a comprar esses títulos e, consequentemente, em segundo lugar, essa dívida começa a ficar mais curta. E por curta, entenda, mais rapidamente ela precisará ser paga. No lugar de suaves prestações durante vários anos, vai virando prestações cada vez mais pesadas em prazos cada vez menores. Dívida mais curta e com nível de juros mais altos significa um risco maior para a dívida como um todo. E, novamente, se isso minimamente tiver relação com a gestão operacional da dívida que é feita pelo Tesouro Nacional, é justamente sobre essa instituição que irá cair a pergunta: o que é que vocês fizeram de errado? Mas, não se enganem, além disso na verdade ser mais relacionado a questões amplas como inflação e juros, isso também dará muito trabalho nesse ano de ressaca em diversas economias do planeta. A impressão inicial de que subir juro não dá efeito nenhum, em poucos trimestres será transformada na real ressaca de precisaremos renegociar as dívidas. E você aí achando que isso só estava acontecendo com empresas endividadas brasileiras, hein? E uma má notícia. Não se esqueçam que o efeito do juro é como um alto forno. Na subida demora a fazer efeito e na descida também demora para entrar na economia real. Os 13,75 da Selic agora estão acabando de entrar na economia real e começando a reduzir agora, o que não parece que irá acontecer ainda, os efeitos reais dessa queda começarão a ser sentidos só em 2024. Ou, pelo menos aí no final de 2023, mas daqui a vários meses. Só pontuando isso para que você que nos ouve não tenha ilusões de agora vai resolver tudo com uma mudança de curto prazo nos juros. Esse delay de efeito importa sempre, tanto na subida quanto na queda. Não se esqueça. Já pensou em ter conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca? Produzimos conteúdos multiplataforma, pode ser texto, áudio ou até vídeo, com o nosso jeitinho e direcionado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Quem sabe sua marca possa ser a próxima. Para saber mais, olha na nossa Linktree o link Contrate o Terraço e nos chame que, em conjunto, faremos acontecer. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Vamos lá, então, falando, né, Caio, do nosso primeiro assunto, né? Vamos começar pelo assunto aí que acho que interessa mais, pelo menos mais sério. Difícil saber também o que é mais sério hoje em dia, né? Porque essa questão dos balões aí também, vamos ver o que isso vai dar, né? Mas vamos começar falando aí da parte mais árida, digamos assim, que é a questão dos números da economia aqui dos Estados Unidos. Então, essa semana foi divulgado o CPI, né, que é o índice de inflação ao consumidor aqui dos Estados Unidos, e veio com uma alta de 0,5% em janeiro.
janeiro. Essa é a maior alta nos últimos 3 meses, e não só houve uma alta da inflação, né, do índice como um todo, mas o core, né, o centro da inflação, que tira aí os preços, né, que são mais voláteis, também aumentou e também acima do esperado. O core subiu 0,2%, 4% acima do que o mercado estava esperando. Então são índices que demonstram aí, né, que a inflação dos Estados Unidos ainda não estão em controle. O que mais puxou a inflação aqui em janeiro nos Estados Unidos foi a habitação, alimentos e energia, mas como eu falei, né, mesmo tirando esses preços aí que são mais voláteis, a inflação geral, né, o core também subiu acima do esperado. E isso demonstra que a inflação dos Estados Unidos, né, e a economia dos Estados Unidos continua aquecida. Na quarta-feira de manhã, que é quando a gente está gravando aqui o podcast, saiu um outro dado, que é a vendas ao varejo. Também teve um aumento expressivo, um aumento de 3% de gastos em janeiro comparado a dezembro. Isso, claro, né, ajustado aí à questão da temporada. É claro que em dezembro, por causa do Natal, as festas de final do ano, as pessoas gastam mais, mas ajustado a essa volatilidade, os gastos ao consumidor cresceram 3% em janeiro comparado a dezembro. Esse é a maior alta e também veio acima do esperado. Isso somado ao que a gente já tinha comentado aqui com vocês no podcast da semana passada, né? A gente comentou a questão do emprego, né? Que veio o número de aumento de vagas também veio acima do esperado, e a gente o mercado esperava um aumento do desemprego nos Estados Unidos agora em janeiro, e até veio uma queda do desemprego por esse aumento acima do esperado do número de vagas. Tudo isso demonstra que a economia dos Estados Unidos continua bastante aquecida, ainda há uma pressão inflacionária, apesar dos seguidos aumentos de juros do Fed, e aí continua a pressão para que o Fed continue aumentando os juros, ou pelo menos aí, né, postergando uma possibilidade de começo de queda de juros. Né, alguns analistas, né, no começo do ano, no final do ano, a gente começou a comentar que o Fed poderia começar a cortar os juros no segundo semestre de 2023, mas com esses últimos dados que vieram de economia ainda muito aquecida, provavelmente esse começo de corte aqui dos juros dos Estados Unidos, que estão, né, em patamares bastante elevados historicamente, só deve ficar para 2024. Então, é isso que eu tinha para comentar com vocês com relação à economia dos Estados Unidos, né, mudando de assunto e falando aí uma atualização da questão dos balões, né, como eu falei, o Caio me deu esse desafio da semana passada para falar para vocês, né, o que aconteceu com aquele balão que a gente não sabia, que sobrevoou, né, os Estados Unidos inteiro, e no final das contas foi abatido ali na costa da Carolina do Sul. Foi levado para o FBI, né? A China falou que aquilo tinha sido um exagero, que era só um balão meteorológico perdido, mas desde então já apareceram aí vários objetos voadores não identificados no céu dos Estados Unidos, do Canadá também. Teve até um que foi na Colômbia, mas também não se sabe se é o mesmo tipo de objeto não identificado. Alguns foram abatidos e isso está sendo analisado ainda, né? Estão falando aí até em possibilidade de extraterrestres. Não sei se é uma política aí que já está faz tempo de espionagem chinesa, ou se é só incompetência mesmo, balões perdidos, enfim. A gente ainda tem que observar o que isso vai, quais impactos, né, isso podem ter aí esses balões na geopolítica internacional e quem sabe até interplanetária, não sabemos, né? Vamos continuar acompanhando e a gente continua aqui dando para vocês as notícias da semana no podcast do Terraço. No Tio Sam, a grande e alarmante mensagem é que o trabalho do Fed irá seguir em frente. Não porque a autoridade monetária seja insensível com a situação da economia real, mas porque deixar o nível de preços patinar ou repicar para cima definitivamente não vale a pena. Inflação é o imposto mais regressivo que existe, porque atinge mais diretamente os mais pobres, que geralmente não têm o mesmo acesso a mecanismos de proteção contra ela. Aqui no Brasil, por exemplo, nos anos 80 tinha o "vou dolarizar meu salário assim que ele cair". Nos últimos 20 anos temos o Tesouro Direto, que tem títulos como títulos IPCA+, né, que pagam aí a inflação e mais um rendimento real. E mais recentemente temos as contas digitais, como a dos nossos parceiros da Nômade, que permitem que você compre dólares e invista lá fora com mais facilidade. Mas, cá pra nós, se a renda estiver em nível de subsistência, ou seja, tudo que entra no mês irá sair, isso se não tiver que expandir via cartão de crédito ou algo do tipo, é
praticamente impossível que a pessoa sequer consiga recorrer a alguma dessas alternativas, por mais fáceis e acessíveis que estejam. Então, novamente, inflação é o mais regressivo imposto possível e deixar a coisa meio solta é a pior coisa que se pode fazer, sobretudo em relação a quem tem renda mais baixa dentro da economia. Já sobre essa questão dos OVNIs, o grande fator relevante é que eles aparentemente servem nesse momento a essa espécie de nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Nessa semana tivemos já algumas sanções vindas da China sobre empresas americanas de tecnologia que têm alguma conexão com ela. Possivelmente, tudo isso irá apenas acelerar a marcha dos movimentos de nearshoring e reshoring. A Fernanda já comentou em vários episódios sobre esses assuntos, vale maratonar para ficar por dentro. Muito fácil encontrar as contas oficiais do Terraço Econômico. Basta olhar a nossa Linktree. Nossos endereços no YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Também estão lá nossas parcerias, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Se você abrir com o cupom Terraço20, tudo em maiúsculo e sem cedilha, você ganha até $20 na sua primeira remessa de câmbio, se você fizer essa primeira remessa em até 15 dias. Além disso, lá estão também nossos e-books. O segundo e-book sai do forno em breve, fica de olho. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer análises que você ouve aqui conosco. Fernanda, o que acontece no Vale do Silício agora que a era do dinheiro grátis acabou? Então, em setembro do ano passado, quando a Rachel comentou sobre uma super quarta, a gente até colocou o título do episódio como Acabou a Era do Dinheiro Grátis. E aí, quando eu divulguei o episódio, um amigo meu veio me perguntar se alguma vez a gente já teve dinheiro grátis, né? Ele estranhou esse termo. E realmente é um termo bastante curioso, mas para introduzir o tema de hoje, eu acho que vale dizer aqui que a gente costuma fazer uma associação da taxa de juros como sendo o preço do dinheiro, digamos assim. É só a gente pensar o seguinte, quando a taxa de juros fica maior, fica mais caro tomar um financiamento, por exemplo. Pois bem, pacificado esse ponto, vamos lá. A gente viu que ultimamente algumas empresas de tecnologia vêm fazendo demissões ou que minimamente o cenário está diferente do que já foi outrora. E a indústria de tecnologia teve um crescimento muito impressionante há um tempo atrás e foi reforçada também pela pandemia, porque forçou a maior parte do mundo a ficar online e isso aumentou a demanda por serviços de tecnologia. E aí é de se esperar que essa festa não ia durar para sempre, porque, na verdade, a gente não está falando aqui que o setor está numa ruína, mas a gente está vendo uma normalização, né? E daí, essa semana, o Caio me enviou um episódio do podcast da Bloomberg, que a gente gosta de ouvir, e falavam de vários assuntos, trouxeram esse tema das empresas de tecnologia, e a percepção é realmente essa. O ambiente anterior de baixa taxa de juros trouxe um boom tecnológico, né? Muitas empresas, startups surgiram, e isso ajudou a criar vários unicórnios, né, como são chamados, e muitas empresas com valuation de mais de bilhão, tipo o Airbnb, que foi avaliado em 47 bilhões de dólares, o Uber em 82 bilhões no IPO, então são cifras muito gigantes e a gente vê isso mudando um pouco seguindo a trajetória de crescimento da taxa de juros, né? E tem um outro ponto, além da taxa de juros, que é o modelo de negócios. A gente falou aqui outras vezes, né, em outros episódios, sobre como as queridinhas do setor vinham mudando, né? A gente tinha aquela sigla que mudou para Matana, então as empresas que vão ser bem-sucedidas ao longo do tempo são aquelas que conseguiram diversificar a sua fonte de receitas e se tornarem mais resilientes, né? Então, é bem provável que a gente observe, por exemplo, um Facebook, na verdade, Meta, né? Tomando uma postura mais de negócio do que uma postura visionária, né? Porque, assim, pode ser, sim, que o futuro seja um metaverso e que isso seja realmente
algo disruptivo, algo que a Meta trouxe para o mercado e, enfim, se tornou popular. Mas é uma aposta de muito longo prazo, né? E se Keynes estiver certo, no longo prazo estaremos todos mortos, a Meta precisa sobreviver no curto prazo, né? Para que o longo prazo exista, para que ele chegue. Então a gente deve ver as empresas um pouco mais realistas nesse cenário e, apesar de toda essa lista de obstáculos, né, especialmente a taxa de juros, o Vale do Silício ainda é bastante robusto, né? Então, nesse movimento, a gente vê mais um achatamento da curva, né, normalizando o setor e, apesar dessas mudanças, tipo a Tesla saindo de São Francisco, indo para o Texas, ou algumas outras empresas indo para a Flórida. Apesar disso, a gente ainda vê um espírito muito voltado para a tecnologia lá no Vale do Silício, né? Então, eu não posso dizer que a Flórida inteira está nesse movimento, ou que o Texas está nesse movimento, mas certamente ali naquela região da Califórnia a gente vê esse espírito muito forte, né? E São Francisco tem uma atração ainda muito resiliente desse tipo de profissional que busca entrar nessa área e, enfim, mesmo com a crise imobiliária lá na Califórnia, essa região ali da Bay Area tem qualidades muito distintas, né? São muito difíceis de replicar em outros lugares. É tipo eu dizer que a gente vai conseguir importar a vibe do Rio de Janeiro para São Paulo, assim, num paralelo bem simplista. É uma coisa de identidade, né, da região. Então, o Vale do Silício não morreu, mas perdeu um pouco da força, né, digamos assim. Dinheiro grátis foi literalmente o assunto principal e que deu até o título para o episódio 339 deste glorioso podcast. Vale ouvir para entender mais sobre esse termo e o que ele significa. Se tem um lugar nesse planeta que sabe como a volta do custo do dinheiro importa, é o Vale do Silício. Sabe toda aquela enxurrada de benefícios a quem trabalha em empresas muito inovadoras e que pretendem mudar o mundo? Então, essas mesmas empresas estão reduzindo pessoal e aos que ficam, os benefícios são cada vez menos expansivos. Resultados financeiros se tornam cada vez mais importantes à medida que o dinheiro volta a ter custo. Inclusive, vale te apresentar um conceito econômico interessante que podemos relacionar com os juros: o custo de oportunidade. E faremos isso de um jeito diferente, direto com um exemplo, sem entrar no economês. Pensa aí na Selic a 4%. Deixar o dinheiro no banco ou na dívida pública para ganhar dinheiro sem fazer nada te entrega, nessa época, no máximo algo próximo desses 4%. Então colocar seu dinheiro em alguma empresa mais arriscada ou tirar aquele grande projeto de empreendedorismo do bolso, alguma coisa parecida com isso, pode valer a pena numa época como essa, porque o custo de perder a oportunidade com risco mais baixo e alternativa é esses 4% aí. Agora, com a mesma taxa de juros superior a 10%, por exemplo, esse investimento arriscado tem que entregar bem mais resultado, ou então será preterido. Como empresas que estão no mercado financeiro são empresas e não entidades deslocadas que ficam no etéreo, quando na média fica mais vantajoso colocar seu dinheiro em algo de risco zero ou quase zero, como a dívida pública, ou essas empresas entregam resultado ou verão seu valor cair. Basicamente, diante dessa enorme alta de juros que a gente teve em 2022, principalmente ali nos Estados Unidos, né? Os juros saíram da faixa de 0,25 a meio e terminaram o ano acima de 4%, ou pelo menos ali nas proximidades de 4%, que é um aumento bastante relevante. Basicamente por isso que empresas de tecnologia, empresas que se encaixam nesse padrão que acabamos de elencar aqui, caíram tanto lá nos Estados Unidos. E é interessante frisar que com esse exemplo de taxa e custo de oportunidade, não citamos nenhum país, porque no fim das contas isso é válido para qualquer lugar no planeta. Se isso acontecer no Brasil, se acontecer na Europa, se acontecer na Ásia, em qualquer lugar que isso acontecer, isso é válido. Subiu o juro, as pessoas começam a pensar, os investimentos mais arriscados ou entregam mais resultado, ou eu vou deixar com muitas aspas, livre de risco. No fim das contas, o que ficar de pé e firme lá no Vale do Silício, após o maior aumento de juros em décadas nos Estados Unidos, provará que tinha resiliência para de fato mudar o mundo desde o começo, e que não era apenas algo ligado ao fato de que o mundo estava inundado em liquidez financeira. Liquidez financeira essa que é enxugada agora e, convenhamos, ainda há um longo caminho pela frente.
Geralmente são as analistas desse podcast que trazem abraços, mas dessa vez é o âncora que o fará. O abraço desse episódio vai para o Rogério, usuário lá do Instagram Rogério Isidori 1, que sempre troca uma ideia muito saudável sobre temas deste podcast, com este que vos fala, e já trouxe feedbacks importantes e bastante proveitosos aqui para nós. Muito obrigado, meu caro. Agora agradecendo a elas que engrandecem este glorioso podcast. Muito obrigado, Raquel. Em meio ao carnaval, não fique sem comer, por favor. Todos aí pensando aí na saúde. E até semana que vem. Pessoal, eu vou ficando por aqui, porque nesse momento fatídico são 23h23, né? E eu ainda não jantei, que não é legal, tá? Não glamorizem o desequilíbrio da vida. Hoje foi um dia, né, atípico. E atípico também a situação que eu tenho aqui, um novo animalzinho de estimação, filhote, que anda me dando bastante trabalho. E, né, bagunçando todo, como diria minha mãe, né? Bagunçando o coreto. Outra expressão que eu também nunca entendi, né? Que o coreto, ele mexe, não mexe. Entendo que o coreto é um lugar, né? Não? Enfim, fica aí a dica pra vocês me explicarem muitas expressões que eu falo e não sei muito bem o que quer dizer. É isso, gente. Até semana que vem. Muito obrigado também, Renata, por essa atualização do panorama internacional com o Boletim Internacional e te aguardamos na próxima semana. Então, até semana que vem. Um beijo pra todos e até lá. Muito obrigado também, Fernanda, por trazer mais uma informação que provavelmente quem nos ouve não estava muito atento, não estava muito atenta e agora vai passar a se atentar mais. Muito obrigado e te aguardamos na próxima semana. Opa, obrigada, Caio, minhas queridas colegas de podcast e a todos os terraceiros que têm me mandado mensagem lá no Instagram, comentando sobre o episódio e agradecendo a gente. Pra gente é muito bom receber esse feedback, porque enquanto o Spotify não tem uma areazinha aqui de inserir comentários, a gente fica sem saber se vocês gostaram, né? Então, quem gostou pode me mandar uma mensagem lá no @sigafefa e manda um emoji de celularzinho, que aí eu vou saber que vocês ouviram até o final esse episódio sobre tecnologia. E aí, da semana que vem, eu mando pra vocês um grande beijo, abraço e um salve. Gostei dessa ideia da Fernanda sobre o emoji. Não pensei ainda em um pra mim, mas eu vou colocar isso na pauta dos próximos para saber quem é que ouve até o final. Lembrando a vocês, claro, que nós aqui do Terraço Cash estamos abertos a feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço quanto nas das pessoas que participam deste podcast. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.